Então, como eu disse anteriormente, existem duas articulações que formam a articulação costovertebral. A articulação costovertebral propriamente dita, localizada aqui, entre o corpo vertebral e a cabeça da costela, e a articulação costotransversa, que se localiza aqui, entre o processo transverso da vértebra e o tubérculo da costela. E primeiro, vamos aprofundar um pouco nas especificidades da articulação costovertebral. A primeira pergunta que eu consigo ouvir você fazer é: "Costo o quê?". Eu sei que soa um pouco estranho, mas a anatomia geralmente tem uma nomenclatura bem lógica. Então vamos quebrar essa palavra para entender o seu sentido. Bem, costo é um prefixo que ouvimos com frequência quando falamos sobre as costelas, as cartilagens costais e o espaço intercostal. Sua tradução do latim significa costa ou borda. A parte vertebral desse termo se refere ao corpo da vértebra, e corpus é a palavra latina para corpo. E entender os caminhos dos termos complicados como esse, às vezes nos ajuda a lembrar esses nomes. Ok, aula de terminologia dada, vamos voltar à anatomia. Aqui nós temos nossa articulação costovertebral e ela é composta de três superfícies articulares, todas as quais já identificamos. Bem, uma delas, a fóvea costal inferior, como dissemos, está localizada na margem inferolateral do corpo vertebral, imediatamente acima da costela em questão. A segunda é a fóvea costal superior, localizada na margem superolateral do corpo vertebral, adjacente à costela. E a terceira, claro, é a cabeça da costela em questão. Então, por exemplo, a terceira costela se articula com a fóvea costal superior de T3 e acima com a fóvea costal inferior de T2. E existem duas exceções a esta organização, mas nós vamos voltar a elas depois de fixarmos as articulações típicas. Bem, o aspecto superior e inferior da cabeça da costela tem cada um sua própria superfície articular, que se encaixa bem atrás dos corpos vertebrais. E apesar de haverem duas partes muito diferentes nessa articulação, toda ela está contida em uma única cápsula articular e possui um ligamento de suporte, e por isso é considerada uma única articulação. Dentro da articulação, podemos ver que existem duas cavidades sinoviais distintas, separadas aqui pelo ligamento interarticular, que está ligado à crista da cabeça da costela e ao disco intervertebral. Então, esta é a primeira das nossas articulações costovertebrais. Resumindo, a articulação costovertebral, propriamente dita, é a primeira das nossas articulações costovertebrais, e ela também pode ser chamada de articulação da cabeça da costela. Existe uma segunda articulação entre a costela e a vértebra, e você deve ter imaginado pela ilustração que ela envolve o processo transverso e é chamada de articulação costotransversa. Trata-se de uma articulação entre a proeminência da borda posterior da costela, o tubérculo, e a faceta costal transversa, que vimos antes, por isso, costotransversa. Se você achou este breve vídeo de anatomia ou fisiologia útil, você irá gostar ainda mais das nossas videoaulas. Clique no botão e você irá entender o que eu quero dizer. Nós temos centenas de vídeos disponíveis para nossos membros Premium, sem falar nos testes divertidos, artigos completos e nosso Atlas, que irão consolidar seus conhecimentos. Clique no botão no meio da tela para assistir o vídeo completo e dominar a anatomia e a fisiologia.